ele está fazendo uma comparação da seguinte maneira. Todo atleta, quando vai se preparar para conseguir um prêmio, para passar por uma prova, né, por ali um desafio, para conseguir a coroa, o prêmio que ele tanto deseja, ele se prepara. E ele vai dizer assim, se eles se preparam tanto em busca daquele objetivo, em busca de uma coroa corruptível, em busca de algo que tá aqui hoje e amanhã acaba, em busca de algo que hoje eles está na mão, mas amanhã não vai estar mais, algo que passa. Quando dirá nós que estamos correndo em busca do céu, qual tem sido o nosso esforço? E ele vai falar assim que eles em tudo se dominam. É muito regrado, tanto a alimentação, quanto os exercícios, a preparação. Eles se preparam durante um longo tempo para aquele desafio, para aquela Olimpíada, a fim de levar para casa o troféu, a coroa, a medalha, aquele prêmio que ele tanto quer. Paulo não está falando que é errado a gente procurar algo, a gente sonhar, desejar, planejar algo, não é errado. Mas ele usa isso para fazer um comparativo e para alertar a gente para algo que, em poucas palavras, a gente poderia traduzir da seguinte maneira. Qual é a nossa prioridade? Porque às vezes a gente se depara com algo que queremos tanto aqui na Terra e acabamos nos esquecendo, às vezes descuidando daquilo que é eterno. Porque tudo aquilo que a gente busca aqui, amanhã passa. Tudo aquilo que a gente conquista aqui, no amanhã acaba. Não é errado possuir, não é errado lutar, não é errado conquistar. Mas é necessário a gente fazer uma análise de qual tem sido a nossa prioridade. Porque priorizar as coisas daqui é investir em algo que algum dia vai terminar. Mas a gente deve aguardar tesouros no céu, onde a Bíblia fala que o ladrão não rouba, a traça não corrói, está guardado. São tesouros para toda a eternidade. E a eternidade é um tempo sem fim. Então nessa noite eu te convido a pensar qual tem sido a sua prioridade. Qual tem sido o teu esforço? Em que você tem empregado toda a energia da tua vida? Em que você tem empregado todo o seu esforço, toda a tua força? Tudo aquilo que Deus te deu, toda a tua saúde, todo o teu tempo? Qual tem sido a tua prioridade nesses últimos dias? E através desses poucos versículos, o que Paulo está tentando nos fazer pensar é isso. Em que temos investido? Há pessoas investindo em tantas coisas, colocando o seu coração em tantas coisas. E o teu coração, onde ele está? A Bíblia fala que onde estiver o coração do homem, ali estará o teu tesouro. E nessa noite eu te convido a refletir. Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido a prioridade da tua vida? Ao chegar no último dia, o que você tem diante do Senhor? Que você saia daqui refletindo isso hoje. E para a gente entender quem escreveu esses versículos, a gente volta um pouquinho antes na história. Um homem a qual ele se dizia zeloso pela palavra do Senhor, Paulo. Ele conhecia a palavra, conhecia a Deus, conhecia a profecia de que viria um Salvador ao mundo. E ele, judeu, filho de pais judeus, seu pai era fariseu, e ele não aceitava que o Salvador viesse da forma que Jesus veio. Porque como o Rei dos Reis, Criador, viria de forma tão humilde, de forma tão simples e ainda seria crucificado. Porque, como eu disse, ele conhecia a palavra, e em Deuteronômio está escrito: maldito aquele homem que for levado ao madeiro, e Jesus foi crucificado. Então ele não conseguia assimilar a ideia que Jesus podia ser o Salvador, porque ele esperava que o Salvador, que o Rei, que Jesus chegasse de uma maneira muito esplendorosa aqui na terra. Ele jamais imaginou que Jesus chegaria de maneira tão simples, que conviveria com as pessoas mais simples na sociedade, que não faria caso algum de ter fama. E ele então começa a pensar que às vezes Jesus poderia ser um falso profeta, que estaria ali de forma herege, indo contra Deus. E ele então começa a perseguir todo aquele que servia a Cristo, todo aquele que se declarava sua fé a Cristo. Ele começa a perseguir. Só que em um determinado momento da história, a história dele muda. E é interessante a gente perceber o ponto de partida que fez a história dele mudar. A Bíblia diz que ele estava a caminho de Damasco, porque ele tinha uma carta. Já havia perseguido os cristãos em Jerusalém, e agora ele conseguiu uma carta para ir para Damasco, para perseguir os cristãos lá. Mas veja bem que no caminho ele encontra com Jesus. A Bíblia fala que veio um clarão e uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E bastou um encontro para a vida daquele homem mudar, para a história dele mudar, o caminho dele mudar. A Bíblia conta que quando os magos foram visitar Jesus, quando Jesus nasceu,
naquela noite eles tiveram uma visão e Deus revelou para eles assim: não volta pelo mesmo caminho, muda o caminho de volta que vocês vão voltar, porque Herodes está querendo matar. Escapa de Herodes, volta por outro caminho. Em uma analogia de interpretação, a gente interpreta da seguinte maneira: quem encontra com Jesus jamais volta para o mesmo caminho. Quem encontra com Jesus jamais volta do mesmo jeito. Quem encontra com Jesus muda a vida, muda o caminho. Diga nessa noite assim: basta um encontro. Basta um encontro com Jesus e muda tudo. Paulo, a partir daquele momento que ele encontra com Jesus, ele reconhece ali a autoridade, a divindade de Jesus. Ele reconhece ali que Jesus realmente era o rei. E a partir daquele momento, as vistas dele escurecem. Ele fica por 3 dias sem enxergar nada. E Deus manda que Ananias vá à casa em que ele estava recolhido, né, que ele estava lá hospedado. E Ananias ora por ele. E a Bíblia fala que a partir do momento que ora, caiu como escama dos olhos dele. E ele voltou a enxergar. Encontro com Jesus é isso. Jesus traz visão. E eu quero trazer à memória outras pessoas que tiveram um encontro com Deus e a partir daquele encontro tiveram as suas vidas transformadas. Eu me lembro de Jacó. A Bíblia fala que quando ele passou no Val de Jaboque, ele encontra com um homem, só que não era qualquer homem. Alguns versículos à frente ele vai dizer assim: chamarei este lugar de Peniel, porque aqui eu encontrei Deus. E a partir daquele momento ali, Deus muda o nome de Jacó. Jacó significa enganador. Mas a partir do momento que ele encontrou com Deus, Deus muda o seu nome. E a partir de agora ele começa a chamar Israel. Sabe qual é o significado de Israel? Príncipe. Ou seja, ele mudou de nome, mudou de história, mudou de personalidade. Ele encontrou com Jesus. Bastou um encontro para a vida dele mudar. De enganador, agora ele é príncipe. Um encontro, bastou um encontro para ele encontrar com Jesus e a sua vida mudar. Eu me lembro também da história da mulher samaritana. Ela estava indo no poço buscar água e encontrou com Jesus. Para quem não lembra a história dessa mulher, ela era descriminalizada naquela época por ser mulher, descriminalizada pelos judeus por ser samaritana e descriminalizada pelos samaritanos pela vida que ela levava. Ela precisava de uma mudança, ela precisava de uma transformação, ela precisava de uma restauração na vida dela, ela precisava de outro caminho, mas ela não sabia como isso ia acontecer. Mas de repente ela encontra com Jesus e o ponto de partida para a vida dela mudar foi naquele momento. E a Bíblia diz que ela encontra com Jesus e a partir daquele momento ali a história dela muda, a vida dela muda, porque não tem situação difícil que o meu Deus não resolva, não tem história perdida que o meu Deus não resgate, não tem nada que Deus não possa fazer. E basta um encontro para a vida mudar. E a vida daquela mulher mudou a partir daquele momento. Quero trazer à memória também uma outra história. Os irmãos conhecem quando Jairo, com a sua filha doente, ele foi ao encontro de Jesus. E foi no momento em que os recursos não se valiam mais, já não tinha mais jeito. Jairo era um homem, governador, chefe da sinagoga, e sua filha ali doente, à beira da morte. Ele então se levanta e começa a buscar por Jesus. Já ouvido a falar de Jesus, já conhecia a fama de Jesus. Então ele se levanta e começa a buscar Jesus, porque sabia que em Jesus estava o milagre que ele precisava. E ele vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ele encontra Jesus no meio da cidade e pede a Jesus que cure a filha dele, porque ela estava doente. E ele precisava que Jesus a curasse. Só que nesse meio tempo, enquanto eles estão conversando, chega uma mulher e toca nas vestes de Jesus. Falando assim, você já se lembra da história, a mulher do fluxo de sangue, que havia uma doença. E a Bíblia diz que ela gastou todos os recursos que ela possuía em busca da cura e não achou. Mas ela ouviu falar que Jesus passaria por ali naquele dia. Então ela sai de casa e vai ao encontro de Jesus. Porque ela sabia que ao encontrar com Jesus, a causa dela mudaria, a situação dela seria resolvida. Ela entendia que bastava apenas um encontro para aquilo que ela buscava, aquilo que ela precisava se concretizar na vida dela. Então a Bíblia diz que ela chega e toca na orla dos vestidos de Jesus. E apenas um toque naquele encontro a curou na hora. Ela foi curada na hora, porque encontrou com Jesus. Um encontro com Jesus traz cura, e não é só cura física, é cura espiritual, cura emocional, cura psicológica, cura física. Não importa onde dói, como dói, há quanto tempo tem
Um encontro com Jesus é suficiente para curar qualquer ferida, não importa onde ela esteja. Talvez algum trauma do passado, talvez alguma dor, alguma mágoa, onde tiver um encontro com Jesus, resolve a tua dor, resolve o teu problema, resolve a tua situação. Basta um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que ela toca nas vestes de Jesus e é curada. E Jesus ali logo percebe e pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam para ele: mas mestre, olha essa multidão, todos te apertam, o Senhor ainda pergunta quem tocou? E ele fala: não, mas eu senti sair virtude de mim. Jesus percebeu que ela havia tocado nele. Então ele diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz. É como se Jesus falasse assim: está tudo resolvido. Depois desse encontro, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, está tudo resolvido. E enquanto isso decorria, a situação da filha de Jairo se agrava. E chega uma resposta, uma notícia assim para ele: olha, Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta, não tem mais o que fazer. Mas aquilo que para o homem não tem jeito, aquilo que para o homem não tem solução, para Jesus ainda tem. E aqueles homens chegam para Jairo falando para ele não incomodar mais o mestre, para ele desistir, para ele deixar Jesus ali, porque não tinha mais jeito. Mas o encontro com Jesus resolve até aquilo que já não tem mais jeito. E Jesus fala para ele: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não tenha medo, você só precisa crer. Não preciso te explicar como vai ser, você só precisa confiar. Deixa o resto comigo. Crê somente. Você não precisa fazer mais nada, você só precisa crer. Crê somente. Somente creia. Deixa o resto comigo que eu resolvo. É como se Jesus falasse isso para ele em poucas palavras: não temas, crê somente. E eles vão para a casa de Jairo. Quando Jesus chega lá, já estão todos chorando, todos desesperados, já sem esperança. A menina está morta. Outrora estava doente, eles ainda estavam com esperança, mas agora ela está morta. E a esperança se vai. Mas Jesus entrou na casa, porque Jairo havia encontrado com Jesus. E Jesus entra na casa de Jairo e fala assim: não temas, porque a menina apenas dorme. E eles riram. Como assim dorme? Ela já está morta. O que Jesus estava querendo falar naquele momento assim: o que para vocês é morte, o que para vocês não tem jeito, para mim é apenas um sono. Eu vou despertá-la da morte, assim como vocês despertam alguém de um sono. Porque a morte para mim não é nada. Eu exerço poder sobre a morte. E agora eu te pergunto: o que é difícil para Deus? Um Deus que ressuscita mortos, um Deus que desperta alguém que já morreu, como a gente desperta alguém de um sono. Eu te pergunto: o que é difícil para Deus? Eu não sei qual é a tua causa, o que você tem buscado no Senhor, ou o que você já perdeu a esperança, porque de tanto buscar e não ter mais jeito, você já desanimou, já se frustrou, já entregou os pontos. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus está aqui hoje. Ele marcou esse encontro aqui hoje com você. E Ele te pergunta: o que você precisa? Jesus hoje vai te encontrar a tua vida. Eu te convido a fechar os teus olhos. E Jesus te pergunta: o que você precisa? O que é tão difícil para você que só Jesus pode fazer? O que é tão distante para você que só Jesus pode alcançar? Vai falando aí para Deus o que deseja o teu coração. E não importa a impossibilidade que você acha, eu te digo nessa noite que Deus é o Deus do impossível. E não importa o quão alto está o que você procura, o meu Deus é maior do que todas as coisas. Não importa o quão trancado está essa porta, nessa noite eu te conto: a força do meu Deus é implacável. Não importa quanto tempo essa doença te assola, deixa eu te contar: o Deus que eu estou falando aqui é médico dos médicos. E eu te pergunto mais uma vez: o que é difícil para o teu Deus? O que é impossível para o teu Deus? Não coloca a tua situação acima do poder de Deus. Eu não sei como você se encontra, há quanto tempo você está dessa maneira, mas deixa eu te falar: o poder de Deus sobre a tua vida não tem validade. A obra de Deus sobre a tua vida não tem validade. E se um dia Deus te escolheu, deixa eu te contar: Ele não te esqueceu. Se um dia Deus te chamou, deixa eu te falar: Ele não te esqueceu. Quantos queriam estar aqui hoje e não puderam estar? Quantos perderam a sua vida nesses últimos dias que a gente tem vivido, de uma assolação terrível sobre a terra? Mas Deus tem guardado a tua vida. E hoje Ele te pergunta: o que você precisa? Nesse encontro aqui, o que você busca em Deus?
Qual o desejo do teu coração? Eu te convido a abrir o teu coração hoje diante do Senhor e apresentar para Ele o que você deseja, o que você precisa, o que tem te entristecido, o que tem te deixando depressivo, o que tem te deixado na solidão, sem esperança. Hoje Jesus olha nos teus olhos e te pergunta o que você precisa. Hoje talvez é o encontro que muda a tua história, que muda o rumo da tua vida, que muda o rumo dos teus sonhos, que muda a direção dos teus projetos. Então eu te convido a abrir teu coração e com sinceridade falar para Deus o que você precisa. Creia que hoje não é só mais um encontro, mas pode ser o encontro que muda direções na tua vida. Estamos debaixo de uma atmosfera profética. E se você ainda não sentiu a presença de Deus, eu te convido a te concentrar mais no céu, porque Jesus está aqui. E Ele marcou esse encontro com você para te perguntar: hoje eu estou aqui. Fala para mim o que você precisa, o que você tem buscado, o que anseia a tua alma. Conta para mim o que você precisa. E não importa quão difícil pareça para você, para mim não há nada impossível. Hoje Deus fala essa palavra ao teu coração: para mim não há nada impossível. Seja uma transformação de vida, seja cura, seja libertação, seja transformação. Não importa o que você precisa, fala para Deus nessa noite. Jesus vai te responder. E eu encerro voltando àquela palavra inicial que a gente falou. Quando Paulo traz a reflexão para a gente, Paulo, depois de ter tido aquele encontro com Jesus e transformado a sua vida, ele agora começa a buscar, ele começa a lutar por aquilo que agora ele conheceu. Ele conheceu Jesus verdadeiramente e agora ele começa a caminhar em direção ao céu, buscando fazer a vontade do Senhor. E que você volte para casa com essa reflexão. Qual tem sido o alvo da tua vida? Qual tem sido a tua prioridade, o teu objetivo? Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida e todas as outras coisas serão ordenadas de uma maneira muito melhor do que você seria capaz de fazer.